Olá, pessoal! Estamos com mais um programa Bem Família e eu convido vocês para estar ligadinhos no nosso programa de hoje. Muito bem, gente, estamos com mais um programa Bem Família, falando mais uma vez sobre um assunto super importante, que é o Janeiro Branco, né? E falando sobre saúde mental. E hoje, a minha convidada, né, a minha colega, também psicóloga, a Débora Kunstela Neumann, ela é psicóloga clínica, com atendimentos, então, presencial e online. Muito obrigada, Débora, pelo convite, né, por estar, então, falando sobre um assunto bem importante, né, num mês tão importante que é o janeiro, né, e dessa campanha, né, que é o Janeiro Branco. Então, quero te agradecer pela presença, né, e já falar, então, sobre a saúde mental, né? O que é saúde mental e por que dar ênfase a esse assunto nesse mês, né, tão importante? Certo. Bem, primeiro eu quero agradecer por estar aqui. É muito importante a gente abrir esse espaço nesse programa para a gente estar falando sobre saúde mental em Janeiro Branco. Uhum. Bom, então quando a gente fala em saúde mental, a gente associa a transtornos mentais. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental, ela fala de um bem-estar no qual o indivíduo ele está por suas próprias habilidades e capacidade em lidar com os conflitos do dia a dia, em se restabelecer do estresse, em ser produtivo, em contribuir com a comunidade com a qual ele está inserido. Uhum. Então, quando a gente está falando em saúde mental, nós estamos falando para além dos transtornos. É mais amplo do que ter transtorno mental. Uhum. Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando em saber lidar com as emoções, reconhecer os seus limites, saber quando precisa buscar uma ajuda. Então, isso é saúde mental. Então, nós falamos aqui em saúde mental sem tocar em transtorno mental, seja ele transtorno de ansiedade, transtornos de humor. Nós estamos falando de saúde mental, de bem-estar. De qualidade de vida, de certa forma, Exatamente. Né? Uhum. Legal. E sobre essa questão, né, de transtornos, se eu não tenho, né, nenhum transtorno mental, isso quer dizer que a minha saúde está bem? Bom, daqui a pouco eu não tenho sintomas que fecham critérios diagnósticos para uma hipótese diagnóstica de transtorno. Uhum. Mas eu venho apresentando sintomas que me trazem sofrimento, que trazem prejuízo. Então, daqui a pouco eu não tenho a hipótese diagnóstica de um transtorno, mas eu estou apresentando uma irritação exacerbada, eu estou apresentando aquele mal-estar, aquele aperto no coração, que vai dando um mal-estar e um nó na garganta, e eu não sei como lidar com isso. Não fecha os critérios para um transtorno, mas já é um sinal de que a minha saúde mental precisa de atenção. Isso de ajuda. Exatamente, são sintomas do nosso dia a dia. Sim. Não conseguir se restabelecer de um estresse, estar assim muito irritado, preferir o isolamento ou estar constantemente triste. Isso é um sinal de que a gente precisa ter uma atenção na nossa saúde mental. Uhum. Mas isso também não significa que a pessoa esteja doente. Exatamente. Uhum. Ela pode estar tendo um sofrimento, um prejuízo. Uhum. E aí ela pode buscar um profissional que de fora dessa situação pode fazer uma intervenção em que a pessoa consiga compreender o que está acontecendo com ela. Uhum. Isso não é transtorno, isso não é doença, muito pelo contrário, é promover saúde. Sim. Sim. E o Janeiro Branco tá esse serviço da gente poder trazer essa informação, desfazer tabus, trazer a informação que saúde mental, porque vem muita questão, o mental. E aí a pessoa já fica constrangido, já não quer falar, mas é como se a gente estivesse falando de uma outra parte do nosso corpo. Ah, sim. Sim, exatamente, né? Que às vezes a gente cuida muito, né, do nosso corpo do pescoço para baixo, né? Uhum. Nós vamos aos médicos, fazemos atividades físicas, cuidamos da nossa alimentação, mas o nosso emocional, o nosso mental, né, a gente sempre deixa para segunda opção, de certa forma, né? E muitas das vezes, enfim, a gente em consultório, a gente vê muito disso, né? Esse preconceito também na busca de ajuda,
né? E acho que a campanha, gente, ela vem muito a calhar, né? E ela tem essa função justamente, né? De informação, né? Que não é ruim, né? Por exemplo, estar num sofrimento, né? Não digo assim que seja essa questão de ser ruim. Óbvio que de certa forma o sofrimento ele causa, né, um desconforto, mas quando eu falo que assim que a gente precisa de ajuda, isso não é ruim, né? Ter esse movimento, isso também já é um sinônimo de que sim, eu preciso de ajuda e vamos lá e vamos fazer acontecer, né? Então assim, gente, fica aqui então esse recado, né? Busquem auxílio, não tenham vergonha, né, Débora? Eu acho que isso é importante, fica essa bandeira aqui pra gente poder levantar e resgatar isso, né? Exatamente. E ainda nós estamos numa sociedade pós-moderna, com a tecnologia da informação à disposição, trazendo informação em milésimos de segundo, mas ainda a gente presencia a questão do tabu com relação à saúde mental. Ah, sim. Eu não estou doente, eu não preciso, eu não quero, eu vou dar um jeito nisso. Então, ainda a gente presencia. E o Janeiro Branco, ele vem ao encontro disso, de falar de qualidade, de falar de saúde mental abertamente, da qualidade das emoções, da qualidade das relações. Isso é saudável, isso é importante. A gente não pode ter vergonha, né? Exatamente, porque nos compõe enquanto seres humanos. Exato, exatamente. E, Débora, falando um pouquinho sobre o sono, né? O sono, ele é algo muito importante para nossa saúde mental. Mas, assim, qual é essa relação, né, que o sono tem com a nossa saúde mental? O sono, ele é algo orgânico e reparador. Né? O sono ele tem várias fases, que isso é para um outro programa, né, sobre sono. Mas a questão do sono, quando nós estamos em consultório fazendo uma avaliação de saúde mental, uma das perguntas que é feita é: como anda o teu sono? E muitas vezes o próprio cliente traz como está o sono dele. Porque uma noite mal dormida, com interrupções, já gera uma alteração no outro dia. Agora, quando de uma semana nós temos 4 noites, 5 noites mal dormidas. O que é uma noite mal dormida? Com várias interrupções. De 8 horas, 6 horas, tu consegue dormir apenas 2 horas. Então, a gente começa a perceber que o sono não está bem. Está tendo uma alteração do sono. E isso começa a produzir alguns prejuízos, dentre eles desatenção, erros, muitas vezes no trabalho, até o próprio reflexo altera. Além da desatenção, vem as questões de humor, a irritação, a intolerância. E isso com uma noite de sono mal dormida. Agora imagina com várias noites. Então, no sono, hormônios são liberados. No sono, a consolidação da nossa memória. No sono, nosso organismo é refeito, é reparado. Então, por isso que tem essa relação tão importante com o nosso sono e com a saúde mental. Isso também é importante, assim, óbvio, do sono, da qualidade do nosso sono e da quantidade do nosso sono também, né? Porque faz toda essa diferença, né? Mas bem colocado. E falando a respeito do sono, né? O que é a higiene do sono? A higiene do sono é um assunto que particularmente eu gosto de tratar, porque muitas vezes a gente pensa que dormir é chegar, se estirar e dormir. Já tirar lá na cama e deu. E vamos ter uma noite de sono maravilhosa. Sim. A higiene do sono fala da arte de dormir bem, de remover tudo aquilo que dificulta a qualidade do sono. Então, para uma noite de sono, existem as questões endógenas, as questões internas e externas. As internas, a gente vai no médico, faz exames, né? Às vezes é necessário medicamento. Mas na higiene do sono, nós podemos falar das questões externas. Então, quando eu faço uma refeição saborosa, eu higienizo os pratos. Eu limpo os pratos. Eu não uso um prato de ontem para servir um alimento. Porque isso pode comprometer a minha digestão, pode me trazer alguma dificuldade na minha saúde. Da mesma forma, a higiene do sono. Ou seja, nós vamos limpar para dormir. Então, isso fala de comportamento repetido, de rotina, de ritual. Então, muitas vezes a gente chega, deita e não consegue dormir.
Porque não foi dando informação para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que está na hora de desligar. Então, é importante a gente estabelecer hábitos antes de dormir. Seja preparar um chá, seja tomar um banho, colocar o seu pijama e ir deitar. Cada um vai ter o seu momento para se preparar para isso. Então, de estar dando a informação para o nosso cérebro de que o nosso dia está acabando e de que a gente precisa desligar. Então, algumas dicas bem básicas, bem importantes assim, para a nossa higiene do sono. Alimentos estimulantes. Café, o chimarrão, o chocolate, são alimentos que estimulam. As pessoas que dormem, tiram o soninho da tarde, 45 minutos a 1 hora. Procurar não passar disso. Ao ir deitar, deixar o ambiente escuro. Muita gente dorme com a TV ligada. Ou a luz acesa. Exatamente. Nós dormimos, mas o nosso cérebro está recebendo aquele estímulo daquela luz. Não utilizar o leito para as discussões dos relacionamentos. Porque isso não resolve naquele momento, tá todo mundo cansado e aí vai dormir desconfortável, irritado. Tenso, né? Tenso, perfeito. Exatamente. Então, essas são algumas dicas, assim, pra gente ter a nossa higiene do sono. Legal, isso acho que é bem importante. Então, assim, pessoal, né? Para um sono mais saudável, mais tranquilo. Então, fica essas dicas, bastante importante. Agora, falando um pouquinho ainda sobre a higiene do sono, comidas muito pesadas, eu acho que também, né? Atrapalha nesse processo, porque entra a questão da digestão aí também, né? Sim, sim. E é uma das recomendações na higiene do sono, evitar refeições pesadas, porque isso dificulta a digestão. Legal. E sobre a tecnologia, na hora de dormir, isso também prejudica? Sim. Nós vivemos com o celular na mão, né? Tem a televisão também, mas nós nos programamos para deitar e aí pega o celular antes de deitar. Quem nunca, né? Pega o celular antes de dormir, dá uma olhadinha no WhatsApp, como é que se atualiza ali das redes sociais. E aí, quando vê, passou 1 hora. 1 hora e meia. Verdade. Quem nunca passou por isso, né? Exatamente. Então, passou 1 hora, 1 hora e meia em que eu não dormi. E que eu estava recebendo estímulos, informações. Muitas vezes a gente vai resolver coisas no WhatsApp de trabalho, alguma situação desagradável. Então, além de ocupar o meu tempo, eu estou recebendo estímulos. E isso, sim, compromete a nossa qualidade do sono. A gente até pode fazer um teste. 30 minutos antes não vou usar o celular, ou vou dormir sem ligar o celular, sem mexer no celular. No outro dia a gente acorda mais tranquilo, mais disposto. Uma porque conseguiu dormir na hora programada. E porque não dormiu com aquele excesso de estímulos também. Legal. E agora falando um pouquinho, né? Falando sobre essa questão das emoções, né? A qualidade das emoções e as relações, né? Delas, enfim. Como estão, né? As emoções dos brasileiros, né? Falando sobre essa questão da qualidade de sono, de vida. A gente não pode deixar de falar sobre as emoções, né? Bom, o Janeiro Branco, e hoje a proposta do programa é justamente a gente falar, parar para refletir sobre como estão as emoções, como estão as relações. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2020, que é agora, esse ano, né? A depressão tende a ser um dos maiores motivos de afastamento dos trabalhos. Então, isso nos dá um indício de que a gente tem que prestar atenção em como está a nossa saúde mental. Sim, sem dúvida. Então, o excesso de trabalho, o excesso de atividades, a própria tecnologia, nós vamos vivendo sem nos dar por conta e sem nos perceber como é que está a qualidade das nossas emoções e como é que está a qualidade das nossas relações. Legal. E ainda falando sobre a questão das emoções, né? Falar um pouco sobre as emoções base, né? Que é a raiva, a alegria, a tristeza. Por que elas existem? Bom, as emoções, elas nos compõem enquanto seres humanos, né? As emoções base, elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas como a gente acaba não tendo uma educação emocional, acaba não compreendendo quais são as emoções que eu tô tendo, como lidar com essas emoções. Então, hoje, a gente vai falar de 4
né? Alegria, tristeza, raiva e medo. Então, a alegria, quem não quer essa emoção? Né? Então, existem as emoções, a alegria de curto prazo, que são as mais breves, as mais amplas, de mais tempo. Mas a alegria, ela é uma emoção que deve ser compartilhada e usada com sabedoria e usada com inteligência. Então, ela é uma emoção que, como faz parte do ser humano, ela não acontece a toda hora, a todo momento. Eu estou 100% em todos os momentos do meu dia, eu estou com a emoção alegria. Porque nós temos diversas emoções, mas hoje a gente vai falar de 4. Né? Então, a alegria é uma emoção muito valorizada, né, pela sociedade também. Sim, sim. E quem não quer ter a emoção da alegria... Mas a alegria, ela deve ser ponderada, no sentido de ser compartilhada, mas também de não entender que ela não vai existir em todo momento. Das 24 horas do dia. Né? Em contrapartida, a raiva, quando ela não bem administrada, não identificada, não bem canalizada, ela acaba sendo destrutiva. Né? Então... Quando isso acontece, estou num desentendimento e aí eu digo coisas que eu não deveria ter dito. Aí vem depois o arrependimento. Aí vem a culpa, por que eu fiz isso? Então, nesse momento, ela foi destrutiva. Então, existem pessoas que lidam com a raiva despejando no outro. E outros acabam colocando para si. Então, se eu, ao falar, eu percebo que é destrutivo, o quanto não será destrutivo se, ao invés de eu externar, eu engolir aquela raiva. Sim. Mas externar de forma adequada. Sim. Né? Não brigando, não agredindo, não gritando. Então, existem pessoas que lidam com a raiva, além de terapia, lidam com a raiva fazendo atividade física. Lidam com a raiva... na luta como esporte, lidam com a raiva, às vezes não podendo fazer uma atividade física, socando uma almofada. Sim. São formas, cada um vai encontrar a sua. Mas se isso está trazendo prejuízo, a gente tem que prestar atenção e buscar uma ajuda. Legal, que bom. E falando ainda, né, sobre essas questões da saúde mental, né, ela é um tabu? Sim, ainda acaba sendo um tabu, né? As pessoas acabam se constrangendo em encontrar uma pessoa conhecida no consultório, seja no consultório de psicologia, seja no consultório de psiquiatria. As pessoas acabam não comentando que estão fazendo seu tratamento por causa do tabu, porque ainda existe a ideia de que psiquiatra é para louco, que psicólogo é para louco. Que só vai ao psicólogo quem tem problemas. Só que problemas, todos nós temos. Vai ao psicólogo quem quer resolver, quem quer lidar melhor com aquilo. Então, jamais é um ponto de fraqueza, muito pelo contrário, é uma pessoa que quer viver melhor, ela quer resolver as suas questões. E onde a gente pode buscar, Débora, esses auxílios? Bom, na rede pública, no SUS, tá? Na rede pública do município, nós podemos buscar ajuda. A porta de entrada para a saúde mental do município, como da rede pública, é a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. E a ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, aqui no município. Tá? Antigo posto de saúde, Antigo postinho do bairro. Tá. Exatamente. Então lá, tu pode pedir um acolhimento para a saúde mental. Provavelmente quem vai fazer esse acolhimento é um profissional, alguém da equipe de saúde, porque o objetivo desses lugares é justamente ter uma escuta qualificada, que vai olhar para o ser de forma integral e não apenas o diagnóstico ou o problema. Sim. E também nas unidades básicas de saúde, também nas ESFs, existem os estagiários de psicologia. Eles estão lá para fazer um trabalho mais coletivo, não tanto individual como é na clínica. Mas lá tu pode te informar para saber quais são os grupos que tem naquela unidade. Então, existem grupos de convivência, existem grupos até voltados para outras áreas da saúde, como hiperdia, que é o diabetes e hipertensão. Então, ir na unidade básica de saúde
pedir um acolhimento de saúde mental e ver o que aquele equipamento tem para te oferecer enquanto que tu estás precisando. E a equipe, percebendo a necessidade, vai fazer o encaminhamento para o serviço especializado, que no caso é o CAPS. Que daí faz todo o encaminhamento, então, para aquela necessidade. Exatamente. Legal. Exatamente. Bacana. E caso tu tenha a oportunidade de não fazer via SUS, né? Tu tem o teu convênio, enfim, particular, existem, então, pode procurar um psicólogo que, avaliando a necessidade, encaminha para um psiquiatra, ou ir ao psiquiatra que encaminha para o psicólogo, né? Então, para que tu tenha uma assistência na saúde mental e desfrute de uma qualidade de vida. Legal. E eu acho que isso é bastante importante, né? Desfrutar de uma qualidade de vida, né? Então, acho que fica aqui esse recado, e esse programa, ele serve justamente para poder alertar, né, as pessoas para que busquem e não tenham medo. Né? Exatamente. Legal. Débora, então, quero te agradecer pela participação, né? Por ter colocado ali na tua agenda, né? Porque eu sei que a tua agenda é apertada, mas que tu conseguistes, então, tá falando um pouco sobre saúde mental, sobre qualidade do sono, sobre o Janeiro Branco, que é um tema bastante importante, tá? Quero te agradecer e quero saber como é que a gente faz para poder te encontrar. Tu tem rede social, WhatsApp, onde tu trabalha? Eu queria que tu falasse um pouquinho. Tá certo. Bem, no Facebook vocês me encontram como @psi_deborapsi. Eu atendo na Mensana e também na Psicovida, além de atendimentos online. Esses são os locais de atendimento. E eu também quero te agradecer por esse espaço riquíssimo, né, da gente estar trazendo essa informação para nossa comunidade. Me coloco à disposição. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer, né, falar sobre saúde mental. Nós, da área Psi, amamos falar sobre isso. Então, eu agradeço. Muito obrigada e até um próximo momento. Nós que agradecemos. Então tá, gente. Então esse foi mais um Bem Família, trazendo ainda um tema um pouco sobre o Janeiro Branco, sobre saúde mental. E se você gostou do assunto, vai lá na nossa página, curte, compartilha e ficamos então para o próximo programa. Um abraço. Completo açougue com carnes de qualidade e procedência. Padaria sempre com pão quentinho, novidades todos os dias para o seu café. Todos os sábados, as famosas feiras de doces e salgados. E aos domingos, aquele churrasco ao meio-dia, feito com carinho para você e sua família. Quer economia, qualidade e atendimento diferenciado? Ebenezer Mini Mercado e Açougue, Avenida Santa Clara, 432, Jardim dos Lagos.